Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 11, versículo 15 a 18. Marcos capítulo 11, versículo 15 a 18. Pessoal, hoje eu vou ser bem rápido na minha mensagem, na minha pregação, então eu peço que ninguém ande, ninguém converse, não se assustar, já vai ter acabado já. É claro que tem aqueles que têm filho, ou então que precisam de fazer suas necessidades urgentes, a gente entende, tá, pessoal? Mas eu diria que a gente não andasse mesmo, mas a gente aproveitasse esse momento que a gente está tendo aqui agora como igreja, para a gente poder meditar na palavra daquele que tem palavra de vida eterna, aquele que pode mudar a nossa eternidade, aquele que pode nos encorajar, aquele que pode nos transformar e aquele que pode nos levar a sermos parecidos com Cristo. Então, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 11, versículo 15. A gente vai estar lendo essa passagem para a gente poder meditar essa noite. Antes de a gente poder ler, eu quero orar e pedir que Deus possa me falar para a gente antes de a gente ter certeza que a gente está com o coração preparado para poder ouvir a voz do Senhor. Vamos lá, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ora aí. Fala aí, Deus, prepare meu coração, Senhor, que possa ser encontrado terra fértil em mim. Fala aí para Deus, se encontrar terra fértil em meu coração, Senhor, para que Deus, eu possa ouvir a sua palavra e essa palavra tenha um efeito, Deus, eterno em mim. Possa ter um efeito, Deus, não só para a eternidade, mas um efeito, Deus, para a vida que agora ainda tenho agora, Deus, esses anos que o Senhor tem reservado para a gente. Deus, eu oro no nome de Jesus, te agradecendo pela sua palavra. Deus, e nós declaramos, Deus, que nós cremos, Deus, que a sua palavra, Deus, ela é infalível, Senhor. Ela é suprema autoridade para a gente, porque o Senhor escolheu se revelar para a gente dessa maneira. Deus, portanto, Deus, eu oro que a sua palavra seja ouvida aqui, Deus, pelos nossos corações essa noite, para a sua glória. Que o Senhor possa vir, Deus, de encontro com nossas necessidades, que o Senhor possa estar, Deus, fazendo a gente entender, Deus, aquilo que o Senhor quer, Deus, que a gente entenda, Deus, das verdades que vão ser, Deus, faladas, Deus, aqui essa noite. E que o Senhor possa estar fazendo as aplicações, Deus, em cada coração, Deus, à medida, Deus, que cada coração necessita. Deus, que o Senhor possa pegar, Deus, as verdades que a gente vai estar falando, Deus, que estão, Deus, na sua palavra, e estar aplicando, Deus, essas verdades, Deus, em cada coração, de maneira, Deus, que gere, Deus, o fruto que o Senhor deseja, Deus, em ter nos dado, Deus, essa palavra, Senhor. Deus, eu oro, Deus, que o Senhor possa proteger nossa mente, que o Senhor possa proteger nosso coração, Deus, agora, nosso corpo. Deus, para que a gente possa estar, Deus, com a atenção voltada para o Senhor, no nome de Jesus. Deixa a gente ter um tempo onde que a gente olha para o Senhor e a gente descansa no fato que nós temos um bom Deus, e não um Deus distante, mas o Deus Emanuel, o Deus que está com a gente e o Deus que está em nós. E um Deus que tem prazer de nos instruir. Deus, portanto, Deus, eu oro que hoje possa ser a manifestação do seu poder de encorajar, de transformar, de libertar, de salvar, Senhor, no nome de Jesus, de preparar para a obra do ministério. Deus, que seja tudo isso para a sua glória, para a sua honra, para o seu louvor, Deus, e faça infinitamente mais, Deus, para a sua glória. Deus, é o que nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Prepara o nosso coração para receber a sua palavra, mediante o trabalhar do teu Santo Espírito. Nos convence, Deus, de toda a verdade. No nome de Jesus. Amém? E amém? O texto que a gente vai ler diz assim, Marcos capítulo 11, versículo 15 a 18. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada
com o seu ensino. Então, esse é o texto da nossa meditação. Mantenha aberto sua Bíblia se puder. A gente vai estar seguindo esse texto aí, tá? Tá bom, pessoal? Eu tenho trabalhado com um rapaz, muito gente boa, e eu acho que ele não está aqui hoje, mas ele é baiano. Você tem baiano aqui, pessoal, na igreja? Tem algum baiano? Levanta a mão? Não precisa ficar com vergonha não, pessoal. Talvez soube que você é baiano. Deus abençoe. Deus. Muito bom. Então tem assim... E tem sido um prazer trabalhar com ele. De verdade, não sei se você conhece algum baiano, mas os caras são felizes, são alegres, são de bom, bem com a vida. E eles têm uns dizeres que são particulares deles. Não fazem sentido em lugar nenhum mais do Brasil, mas que fazem sentido para eles. E assim também em qualquer lugar do Brasil, qualquer estado que você for, qualquer região que você estiver, vai ter alguns dizeres ali que são que é conhecido localmente ali, todo mundo sabe o que significa dizer isso, mas se você é um mineiro, você sai com seus ditados lá, que o negócio tem gosto de gás, e vai lá para a Bahia, por exemplo, e vai falar que tem gosto de gás, lá ninguém talvez vai entender o que tem gosto de gás. O que tem gosto de gás? Não vai pegar fogo aqui, não, calma. E assim também com a Bahia, tem alguns dizeres que eu tenho aprendido algumas coisas que eles têm falado, e a última coisa que eu aprendi, que na verdade não faz sentido lá onde que eu moro, que eu sou da minha origem do Brasil, mas faz sentido bem, eu tenho aprendido a entender um pouco mais e até usar isso no trabalho, é a palavra lagobada. Vocês podem falar, pessoal? Lagobada? O pessoal não sabe não, né? É bem específico mesmo, é de baiano, mas talvez mais específico ainda para um ramo da construção civil na Bahia. O pessoal usa muito na construção civil da Bahia. Esse cara que trabalha comigo é engenheiro, e ele estava falando sobre isso. O que é a ideia da lagobada? Então, o termo aqui da lagobada, aqui, pelo menos do que eu tenho visto, é mais ou menos, ele funciona como um sinônimo de gambiarra. Todo mundo sabe o que é gambiarra? Então, a gambiarra, na verdade, na Bahia, também pode ser chamada, pelo menos no contexto da construção civil, de lagobada. Todo mundo fala lagobada. Vocês estão aprendendo baianês aqui, pessoal. Cadê o pessoal está orgulhoso de mim, né, pessoal? E a forma que nós temos usado isso, então, é como sinônimo de gambiarra lá no trabalho. E a forma que esse termo, a gente usa ele para poder se referir a, por exemplo, a usar uma ferramenta para o propósito em que ela não foi criada para poder ser usada. Então, por exemplo, quando eu pego uma ferramenta lá no trabalho, eu vou usar ela para uma coisa que ela não foi criada para poder fazer, o baiano vira para mim e fala assim: pastor, isso aí é uma lagobada danada, hein? Eu falo assim: é mesmo, irmão, isso aqui é uma lagobada danada. Então, se eu pego um prego para poder fazer um friso na parede, onde tem um frisador para poder fazer esse friso na parede, mas eu uso um prego, ele vai virar para mim e falar assim: pastor, mas que lagobada, hein? E eu falo assim: é mesmo, que lagobada. Por quê? Porque é uma ferramenta que está sendo usada para o propósito pela qual ela não foi criada. Então, basicamente, esse termo se refere a usar algo fora do propósito original para qual tal objeto tenha sido criado. E ao ser deparado com esse texto aqui, eu sinto que a gente pode correr o risco da gente poder estar desconsiderando o propósito pelo qual Deus nos criou e servindo alguma outra coisa, quase sempre sendo o interesse próprio e o avançar de alguma causa individual, em vez de poder buscar o propósito original pelo qual nós fomos criados. A gente às vezes está vivendo uma verdadeira lagobada, se eu posso dizer assim, onde que o propósito original pelo qual nós fomos criados foi totalmente esquecido, a fim de que a gente pudesse buscar outra coisa que corresponde com os meus desejos pessoais, com meus próprios interesses, com aquilo que de fato me dá prazer, me dá conforto, que acalma talvez o meu coração na hora da aflição, que me traz algum senso de segurança. E a gente tem esquecido do propósito pelo qual nós fomos criados, que é a adoração a Deus e serviço um ao outro, e buscado viver algo que é totalmente centrado no indivíduo, no ego, algo que é virado para dentro e não para fora, e vivemos uma lagobada, esquecendo o verdadeiro propósito pelo qual nós fomos criados. E o texto que a gente acabou de ler, ele vai poder nos ajudar um pouquinho a entender isso, e no nome de Jesus, aproveitar a oportunidade que Deus vai nos dar hoje, da gente poder voltar ao nosso propósito original, a buscar viver esse propósito original, não mais ser e trabalhar com o propósito pelo qual a gente não foi criado.
mas trabalhar para um propósito pelo qual Deus pré-estabeleceu para a gente. Esse é o objetivo da gente essa noite. Então, no contexto do nosso texto aqui, que a gente leu em Marcos capítulo 11, Jesus estava entrando aqui agora na sua última semana de vida. Eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada a gente pregou sobre em Lucas, que Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, e Jesus lá naquela ocasião, ele resolveu caminhar em direção a Jerusalém para poder cumprir as coisas que ainda faltavam ser cumpridas ainda com o seu sofrimento, com o seu julgamento, com a sua morte na cruz e com a sua ressurreição. Então nós vemos que Jesus havia, desde Lucas capítulo 9, se não me falha a memória, que a gente pregou na semana passada, caminhado em direção a essa Jerusalém, onde que Jesus agora está se encontrando, onde Jesus agora está chegando, nesse texto que a gente acabou de ler. Então, isso aqui é a última semana de vida de Jesus. Ele estava, como a gente viu na semana passada, resoluto em ir em direção a Jerusalém para poder completar a sua missão. E agora ele chega lá em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e a gente vê que algo se cumpre ali, onde que ele tem uma recepção digna de um rei, como de fato ele é um rei. E as pessoas, elas começam a clamar pelas ruas, por onde Jesus Cristo vai, com pessoas na frente cantando, com pessoas atrás, declarando: Hosana, Hosana, aqui está o reino chegou, o rei está aqui. E as pessoas estavam adorando a Deus, gritando: Hosana, bendito é o reino que vem, bendito é aquele que veio em nome do Senhor. As pessoas estavam adorando e celebrando Jesus Cristo como rei. Quando Jesus entrou em Jerusalém, e tendo Jesus chegado a Jerusalém, a Bíblia fala que em Marcos capítulo 11, que ele se dirigiu ao templo, e entrando no templo, ele viu algo que ele não conduzia com o propósito pelo qual o templo era e foi criado. Ele se dirigiu ao templo, chegou ao templo e ele viu: peraí, tem um desencontro entre o que eu estou vendo e o propósito pelo qual eu estabeleci esse templo. Tem algo que não está certo, tem algo que não está batendo, tem algo que está faltando aqui. Eu estou vendo as paredes, eu estou vendo o templo, estou vendo pessoas dentro desse templo, mas eu estou vendo que tem algo que não está certo, tem algo que está fora do propósito que eu predeterminei para esse lugar. Tem algo que não está se encontrando, tem algo que está em falta. Jesus chega nesse templo e ele percebe: tem algo que está errado, tem algo que não está certo, tem algo que está fora do plano original. É onde a gente se encontra em versículo 15, versículo 16, onde é o começo do texto que nós lemos. Jesus Cristo entra pela porta do templo. E ao entrar pela porta do templo, ele não ouve o barulho de adoração, ele não ouve o barulho de oração, ele não ouve o barulho de pessoas buscando a Deus, mas ele sente o mau cheiro de animais, ele ouve o barulho de comerciantes da corte dos gentios, que era um tipo de pátio que existia no templo. E ele, no lugar de ver adoração, no lugar de ver busca, no lugar de ver desejo de poder conhecer esse Deus que era adorado nesse templo, ele vê agora animais, ele vê agora comércio, e comércio desonesto ainda por cima. Tem um desencontro, tem algo que não está certo, tem algo que está de muito errado. Havia animais no pátio do templo para poder ser conveniente para aqueles que vinham adorar a Deus de outros lugares. Porque o judeu era lei para o judeu, uma vez por ano vinha a Jerusalém, de onde ele estivesse, para poder sacrificar ao Senhor em Jerusalém, no templo. Então, a ideia é que ele tinha que trazer um animal que tinha certas especificações que tinham que ser cumpridas e indicadas, tinha que ser o primogênito, tinha que ser sem mácula, tinha que ser sem ruga, sem defeito algum. Ele tinha que levar esse animal de onde ele estava, lá para Jerusalém, a fim de que pudesse ser sacrificado em oferta ao Senhor, em sacrifício ao Senhor. E os caras pensaram assim: cara, essa ideia de trazer um animal de muito longe para poder adorar ao Senhor é muito sacrifício. Bora criar um jeito mais fácil. Mas como? O que é isso? Vamos vender os animais aqui já. A gente assegura que esses animais aqui são primogênitos, que eles são sem mácula, sem ruga, sem defeito algum, e a gente vende para o povo aqui. Dessa forma, o pessoal pode vir de maneira mais fácil, vir adorar ao Senhor aqui, vir oferecer seus sacrifícios ao Senhor. Então, os animais que estavam no pátio quando Jesus entrou, eles estavam ali para a conveniência daqueles que estavam vindo de longe para prestar culto a Deus.
Era muito fácil, por exemplo, um peregrino vindo para Jerusalém, comprar o animal de sacrifício em Jerusalém, em vez de ter que trazer esse animal com ele e correr o risco desse animal ser roubado, esse animal ficar doente, de faltar comida para esse animal no meio do caminho, de acontecer alguma coisa que fizesse com que ele perdesse esse animal e assim perdesse a oportunidade de poder sacrificar ao Senhor. Então é por isso que os animais estavam ali, para ser comerciados. E outra coisa que estava acontecendo ali, pessoal, é que ao vir comprar esses animais no templo ali, o pessoal estava trazendo a moeda romana, a moeda que era usada no Império Romano. Só que precisava de haver uma conversão dessa moeda para um outro tipo de moeda, que era a moeda pela qual o templo pagava o seu imposto ao Império Romano. Então, ao chegarem antes, eles poderiam comprar o animal que era para poder ser sacrificado, eles tinham que ir no cambista, na loja de câmbio, na barraca de câmbio, e trocar essa moeda pela essa moeda do templo, a fim de que eles pudessem comprar esse animal. Só que as taxas que esses cambistas cobravam eram, claro, desonestas. Se você acha que aquela taxa do pessoal manda dinheiro é caro, pessoal, eu não vou falar alguns não, porque tem gente que trabalha em alguns, né, pessoal? Então, você vai deixar aqui. A taxa dos caras era desonesta. Eles roubavam o povo dessa forma. Era, na verdade, um assalto àquilo que eles faziam. Então, os preços eram injustos. Isso aqui era cobrado para poder converter a moeda. E dessa forma, na conversão, eles roubavam ao povo. E Jesus chega ao templo e vê no pátio do templo todo aquele sistema corrupto. E ao sentir esse mau cheiro de animais, e ouvir animais, em vez de adoração, em vez da busca na corte dos gentios, ele começa a quebrar tudo. Ele começa a virar as mesas, ele começa a despejar os animais, a espantar os animais, ele começa a fazer uma purificação do templo. De fato, essa passagem é conhecida como a purificação do templo. Jesus purifica o templo, ele começa a limpar e tirar todos os cambistas, tirar todas as barracas, tirar todo o comércio, tirar todos os animais que estavam ocupando o pátio, a corte dos gentios. Isso aqui é interessante a gente poder pensar, porque no versículo 17 nós vemos a motivação da ira de Jesus com o que estava acontecendo. Por que Jesus Cristo ficou tão ofendido? Por que Jesus ficou tão bravo? Por que Jesus Cristo agiu de maneira tão extrema, tão diferente daquilo que a gente está acostumado de ver ele agindo com compaixão? Por que ele agiu dessa maneira? E Jesus cita duas passagens do Velho Testamento como sua motivação. Primeiro, Isaías capítulo 56, versículo 7, diz assim: porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E presta atenção no que está acontecendo aqui. Por deixarem a corte dos gentios, que era o único lugar no templo que os gentios poderiam ir para adorar a Deus, ser ocupado pelo comércio injusto e por animais, os líderes religiosos estavam de fato tirando a oportunidade dos gentios de exercitarem o privilégio espiritual que havia sido prometido a eles por parte de Deus. Então Deus, ao escolher o povo de Israel, ao mandar construir o templo, ele deixou que o pátio fosse um lugar onde aqueles que não eram judeus poderiam chegar e fazer perguntas e buscar respostas e adorar a Deus, porque não era permitido que eles pudessem chegar bem perto de onde a arca do concerto ficaria, onde que o Santo dos Santos estava. Eles poderiam ficar no pátio aprendendo do Senhor, e agora estavam ocupados por animais, por um comércio injusto, desonesto. E Jesus fica louco com isso. Jesus fica muito irado com esse fato de ter um gentio sendo roubado da oportunidade de poder ter comunhão e adoração a Deus. Os caras não podiam ter. Então a promessa que havia sido feita por parte de Deus estava sendo negada pelos líderes religiosos que estabeleceram aqui no comércio, no templo, no lugar onde eles deveriam estar. Então, nós vemos que o templo não estava sendo usado de acordo com o propósito pré-estabelecido de Deus. A outra passagem que Jesus cita do Velho Testamento é Jeremias capítulo 7, versículo 11, e reforça aqui o seu ponto que a gente viu,
que em vez de deixar o templo ser o que deveria ser, local de oração, eles deixaram o templo se tornar uma caverna de ladrões, onde pessoas roubavam por meio do comércio injusto e desonesto. Onde que os líderes religiosos roubavam a oportunidade dos gentios de se chegarem a Deus para o seu próprio lucro, para encher seus próprios bolsos. Jesus fica irado com isso. Então, à medida que povos de outras nações, gente, queriam aprender ou então conhecer e adorar ao Deus de Israel, eles tinham que ir no templo para poder fazer isso. Quando alguém que não era judeu, que não é de Israel, queria conhecer sobre quem é esse Deus de Israel, quem é esse Deus que esse povo adora, ou então eu quero conhecer mais esse Deus, ou então ainda eu quero já adorar esse Deus, porque eu conheci esse Deus outrora, mas agora eu quero trazer minha oferta de adoração a Ele, e eu quero cumprir a minha parte de adorador a esse Deus. O que eles faziam? Eles tinham que ir ao templo para poder fazer isso. Então, o cara que tinha que ir ao templo, mas como eles não eram judeus, eles não poderiam entrar nas áreas mais próximas da presença de Deus, que era o Santo dos Santos, o lugar santíssimo ali, o lugar santo. Eles podiam, porém, ficar no pátio, o local onde eles aprenderiam a palavra de Deus e aprenderiam como adorar a esse Deus. Em outras palavras, gente, esse pátio dos gentios aqui, essa corte dos gentios, era um local para receber pessoas perdidas e instruí-las no relacionamento com Deus. Era um lugar onde o evangelismo acontecia. Era um lugar onde a nação de Israel podia ser uma bênção para as demais nações, apresentando quem Deus era. Era um lugar onde aqueles que estavam perdidos queriam ouvir desse Deus que era o Deus único, Deus verdadeiro, que tinha tirado o seu povo da terra do Egito da escravidão, tinha mantido eles ao longo de milhares de anos já. Eles poderiam aprender de Deus nesse local. Esse era o pátio dos gentios, esse era a corte dos gentios, onde que os animais estavam agora ocupando. O comércio ilegal estava ocupando o lugar de evangelismo, o lugar de ensino, o lugar de propagação do Evangelho. Talvez a gente está pensando assim, cara, eu conheço muita igreja assim. De fato, infelizmente, a gente conhece muita igreja assim. Mas o que eu quero que você pense aqui hoje não é se você conhece igreja assim, será que eu estou nessa condição? Esse é o meu pensamento. Porque a gente corre o risco de poder estar olhando para as outras igrejas pensando assim, cara, como que eles comercializam o Evangelho? Como que eles, no lugar da pregação, do ensino do Evangelho, estão pregando um Evangelho de prosperidade, que centra a atenção no indivíduo e não na recompensa que o Evangelho promete, que é Cristo. E talvez está pensando isso e se esquecendo que de fato, talvez, nós somos culpados disso também. De colocar no lugar onde deveria estar acontecendo o evangelismo, o nosso conforto, de colocar no lugar onde que deveria estar acontecendo o serviço a Deus, serviço a nós mesmos. O tempo que deveria ser reservado para Deus em nossas vidas, de fato, está sendo dedicado a nós mesmos, buscando nossos próprios interesses, porque nosso desejo é o quê? É ter mais desse mundo, mais um telefone novo, mais um carro do ano, mais uma casa própria, e a gente rouba o tempo que de fato é de Deus em nossas vidas, para poder se ocupar com essas coisas que são passageiras. A gente é tão ocupado com essas igrejas que você está pensando. Isso é o problema. Então, Jesus reforça esse ponto então em Jeremias capítulo 7, versículo 11. Essa caverna de ladrões que virou o templo dele, fugindo do propósito pré-estabelecido por Deus. O povo de outras nações não podiam mais vir ao templo aprender de Deus, e estava fechada a oportunidade de salvação para eles, porque eles tinham feito do lugar de ensino, lugar de evangelismo, lugar de instrução, lugar de encaminhar o perdido a Deus, algo que pudesse servir seus próprios bolsos, sua própria cobiça pelas coisas desse mundo.
Vem no versículo 18. Ao verem que Jesus tinha feito, purificado o templo e retornado ao templo, ao seu propósito pré-estabelecido por Deus, cara, os líderes religiosos, eles não caem de joelhos e dizem: obrigado, Jesus, por o Senhor ter nos libertado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu nossos olhos. A gente estava contaminado com prazeres desse mundo, mas agora o Senhor fez raiar a luz do seu Evangelho, purificando esse templo, e nós podemos contemplar a sua santidade. Agora nós podemos contemplar a sua bondade, a sua beleza, a sua suficiência. Não, eles não fizeram isso, mas eles decidiram se opor a Jesus e buscar a morte daquele que tinha purificado o templo. Ao verem Jesus purificando o templo, retornando o templo ao seu propósito original, eles não se arrependeram, mas decidem resolutamente a se opor a Jesus. Porque a multidão estava maravilhada com a doutrina de Cristo, com o ensino de Jesus. O medo deles era, sabe o quê? Nós vamos perder nossa boquinha. Nós vamos perder aquilo que nos dá conforto, que é nosso dinheiro. Nós vamos perder a condição de dar aquela escola particular para o nosso filho, sabe? Nós vamos perder aquele casa própria que a gente tanto sonha. A gente vai perder, sabe, aquele prazer que eu gosto de ter, que é ilícito, mas eu gosto. A gente vai perder isso. E os caras estão assim: de jeito nenhum não vão perder, não vão te matar, Jesus, não vão perder. E talvez está pensando assim: cara, mas isso aí é texto, como é que os caras conseguiram, como é que os caras quiseram matar Jesus? Como assim? A gente se encaixa muito mais na parte da multidão que estava maravilhada com a doutrina de Jesus, né? A gente tem dificuldade de se ver como aqueles que se opuseram diretamente a Cristo. A gente tem mais facilidade de poder se ver como aqueles que estavam maravilhados com a mensagem de Jesus, maravilhados em ver finalmente alguém fez alguma coisa, finalmente alguém veio e restaurou o templo no lugar certo, no propósito certo. Finalmente aconteceu e foi cumpridas as nossas orações, foi respondidas as nossas orações, o templo voltou a ser aquilo que deveria ser. Oh, como a gente está maravilhado com aquilo que Jesus tem feito. Nós vemos primeiro um grupo que se opunha a Jesus, devido ao fato de que a multidão estava simpatizando com o que Jesus Cristo ensinava e tinham medo dele por causa disso. E nós vemos outro grupo, uma multidão agora que, embora estivesse maravilhada com os ensinos de Cristo, embora estivesse maravilhado com as coisas que estavam contemplando Jesus Cristo fazer, e a própria palavra de Deus, o Antigo Testamento se cumprindo na pessoa de Jesus, eles eram testemunhas oculares de Deus fazendo cumprir as profecias do Velho Testamento na pessoa de Jesus. Embora eles estivessem maravilhados, eles não se converteram a Cristo. Eles não se converteram a Cristo. Aquela maravilha, aquele estado maravilhado que eles estavam vendo Deus agir, sentindo Jesus presente, não se transformou em conversão. E nós vemos que no final da semana, dessa última semana de Jesus, esse povo que estava maravilhado com Jesus, gritando: Hosana! Louvado seja o Senhor, aquele que vem em nome de Deus! Estavam gritando: crucificam, crucificam. Nós vemos isso aqui em Marcos capítulo 15, versículo 9 e 14, 4 capítulos depois. Alguns dias depois, essa multidão que estava maravilhada com o ensino de Jesus, estava agora demandando que Jesus fosse morto. O que aconteceu nesses 4 dias? Eu penso, pessoal, que o erro da multidão foi não romper definitivamente com aqueles que se opunham a Cristo. Eu acho que eles tiveram medo de poder confessar a sua fé em Jesus, se converter a Jesus, porque eles seriam expulsos da sinagoga.
E ser expulso da sinagoga seria ser considerado um cidadão de segunda classe. Alguém que era excluído, que não tinha acesso aos benefícios que a comunidade judeia tinha. E tentando negociar essa tensão entre estar maravilhado com Jesus e se converter a Ele, mas não perder os confortos da comunidade em que eles viviam, nós vemos que houve uma transformação, que aquela estado de maravilha se tornou um desejo de poder ver também Jesus Cristo morto, como aqueles que se opõem diretamente a Jesus Cristo em primeiro lugar. Então, eu penso que o erro da multidão foi não romper definitivamente com aqueles que se opunham a Cristo e por fim acabaram convencidos pelos opositores de Cristo a conseguir a missão que eles tinham para si próprio, que era a morte de Jesus. E olha que a gente lê aqui em Marcos capítulo 15, versículo 9 a 14. A multidão chega para Pilatos e fala: Pilatos, o negócio é o seguinte, uma vez por ano você solta um prisioneiro para a gente, deixa a gente escolher quem você vai soltar dessa vez. E Pilatos vai e vira para a multidão e diz assim: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas, presta atenção, mas os chefes dos sacerdotes, mas aquilo que se opunha à verdade de Cristo, mas aquilo que se opunha à pessoa de Cristo, incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Olha que eles responderam: crucificam. Gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, desejando salvar Jesus. Mas eles gritavam ainda mais: crucificam. Crucificam. Para a gente poder concluir, quais são os pontos da aplicação que a gente tem essa noite? O ponto principal dessa passagem aqui é informar o cumprimento das Escrituras que comprovam a identidade de Jesus de Nazaré como sendo o Messias. Se perguntasse para mim qual que é a verdade principal que está sendo estabelecida nesse texto para a gente, a verdade principal que está sendo estabelecida nesse texto para a gente é informar o cumprimento das Escrituras que comprovam a identidade de Jesus de Nazaré como Cristo prometido. E como tal, algumas implicações seguem. Porque se Cristo de fato é aquele que havia sido prometido, se Jesus de Nazaré, que está sendo apresentado para a gente aqui, é de fato o Cristo prometido, ele tem autoridade para purificar o templo. Porque o templo é dele, para ele, por ele. Amém. Essa é a lógica. A gente está seguindo aqui. Então a acusação de Jesus era que o templo não estava servindo o propósito de ser casa de oração para todas as nações, mas havia sido transformado em algo que não era, num covil de ladrões, uma caverna de ladrões, de trapaceiros. Estava servindo um propósito que não era seu, ele estava fora do plano original de Deus. E diante de nós hoje está aquele que purifica o templo. Aquele que purificou o templo há 2000 anos atrás está diante de nós hoje, na pessoa do Espírito Santo. E o seu propósito, gente, o seu propósito que está aqui hoje é ser adorador de Deus e trabalhar na seara de Deus, que visa ensinar perdidos o caminho da salvação por meio da fé em Jesus. Esse é o seu propósito pré-estabelecido pela parte de Deus. Se você entrou aqui sem saber qual é o seu propósito pelo qual você foi criado, segundo a Bíblia, é glorificação de Deus e serviço aos meus irmãos. Amém. Pronto. Amém. Esse é o nosso propósito. Se você fosse um templo, o seu propósito é o quê? Glorificação de Deus e serviço ao meu irmão. Esse é o nosso propósito. Fica claro em várias passagens bíblicas que esse é o nosso propósito. A gente pode falar, por exemplo, de Efésios capítulo 2. A gente foi salvo para demonstrar a gloriosa graça do Senhor. A gente foi salvo, segundo Pedro também, a gente foi tirado do lamaçal do pecado, salvos, criados,
feituras de Deus em Cristo Jesus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, para glorificar a Deus e para trazer salvação para o meu próximo, para edificar a fé dele, para anunciar melhor. Tem um que tira das trevas e coloca na maravilhosa luz, e esse é Jesus. Esse é o nosso propósito. Então, diante de nós está aquele que purifica o templo hoje. Então, Jesus está hoje aqui virando mesas. Jesus hoje aqui está derrubando a barraca de cambista em nós. Jesus está aqui hoje. Cara, em nome de Deus, deixa eles entenderem a urgência disso, Senhor. Jesus está virando mesas aqui hoje. Jesus está quebrando, espantando os animais que estão ocupando um lugar que não deveriam ocupar, te fazendo viver um propósito que não é seu. Você tem que entender isso aqui hoje. Mediante o poder da palavra dele, mediante a pregação da palavra, mediante a pregação da verdade, Jesus está virando mesas, Jesus está expulsando os cambistas, Jesus está expulsando os animais, e está dizendo para você: volta ao seu propósito original, que é a glorificação de Deus e serviço aos outros. Volta para aquilo que você foi criado. Não se contenta com algum outro propósito, porque você não vai encontrar paz, você não vai encontrar alegria, você não vai encontrar satisfação. Volta para o seu estado original de propósito. E hoje, diante da gente, está aquele que faz isso, que purifica o templo. Só que você tem que saber o risco que você está correndo hoje. Porque tão certo como o ar que nós respiramos, é a verdade que Cristo está aqui agora, derrubando mesmo, te fazendo lembrar de coisas que estão te acusando mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está trazendo ao seu coração coisas que precisam sair da sua vida. Mas a gente corre um risco gigante demais, como aquela geração correu. Porque eu vejo como, assim como na passagem bíblica que nós lemos, onde havia os opositores e os simpatizantes dos ensinos de Jesus, eu vejo que dentro de nosso coração há também essa parte em nós que está maravilhada com esse ensino de Jesus essa noite, pensando: Senhor, de fato o Senhor tem falado comigo hoje, de fato eu tenho sentido algo diferente hoje, Senhor, de fato tem algo queimando no meu coração, que eu sei que é do Senhor, de fato o Senhor está aqui virando as mesas que estão dentro de mim, de fato o Senhor está expulsando os animais que estavam dentro de mim, ocupando o lugar que não deveriam estar, de fato o Senhor entrou no templo hoje. Amém. A gente pode estar aqui dentro, e dentro de nós tem a parte em nós que está maravilhada. Amém. Tem a parte em nós que está assim: glória a Deus, Deus está falando comigo, cara. Glória a Deus, Ele não desistiu de mim. Glória a Deus pela paciência dEle. Glória a Deus pela misericórdia dEle. Glória a Deus porque por meio da palavra dele sendo pregada, por meio da correção, eu estou sentindo o amor dEle. Glória a Deus por isso. Tem uma parte em nós que está maravilhada. Deixa eu falar uma coisa que tem em nós também, que é um pouco mais sombrio. Tem uma parte em nós que está soprando a Cristo agora também. Tem uma parte em nós que está ocupando o lugar dos falsos mestres religiosos que estavam ali. Tem algo em nós também que se opõe ao testemunho do Espírito Santo em nossos corações, de que nós estamos ouvindo agora, do que nós estamos ouvindo agora vem de fato de Deus. Tem algo em nós que batalha para desmentir essas palavras. Tem algo em nós que procura apagar esse arder tão desconfortável, mas tão maravilhoso que a palavra de Deus causa em nós. Tem algo que está militando contra aquilo que Deus quer fazer com você hoje. Tem algo que está militando contra você voltar ao seu propósito original, que é glorificação de Deus e serviço aos outros, para que no final da semana, antes que de fato acabe essa semana, você também possa se encontrar como aquela geração se encontrou, gritando: crucifica-o, mata Jesus, não quero Jesus. E perdeu o estado de maravilha, mas está maravilhado que você se encontra aqui
perder essa certeza que você está tendo agora, que Deus está falando com você, que Deus está de fato virando as mesas e exigindo e te chamando para uma vida de propósito com Ele. Esse é o risco que você corre. O risco que você corre, assim, cheio de alegria aqui hoje, pensar assim, cara, como foi bom ouvir de Deus, que Deus falou comigo. Glória a Deus, você pode chegar na sua casa, o risco que você corre é ligar para alguém da sua família e dizer, cara, como foi bom o culto hoje, Deus falou comigo de maneira poderosa. Mas se você não se romper definitivamente com aquilo que se opõe a Cristo em você, no final da semana, você vai estar gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Se você não romper com o pecado agendado que você tem, se você não romper com aquilo que desagrada a Deus, que tem ocupado o lugar da sua vida, que Deus está te falando já há muito tempo, você poder largar, você não larga. Se você não romper com a ideia de que você consegue viver com sua própria força, se você não romper com a ideia de que você não é autossuficiente, se você não romper com a ideia de que você não merece nada, se você não romper a ideia de que você é necessitado de Cristo, que você é muito necessitado de Cristo, cara, você vai acabar essa semana gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Esse é o risco que eu te corro. Esse é o risco que a gente está correndo. Está maravilhado hoje, mas não romper com aquilo que se opõe a Cristo em nós, e no final da semana está a mesma coisa, da mesma forma que nós entramos aqui nesse último dessa palavra. E Deus está assim, cara, até quando? Até quando? Até quando? E se essa noite pedirem a sua alma, o que a gente tem que apresentar para Deus? Louco, se essa noite pedirem a sua alma, o que você tem feito, para quem será? Então, note a urgência do que está acontecendo aqui, porque há uma batalha dentro de você que está acontecendo agora. Há uma parte sim que está simpatizando, uma parte está receptiva para Cristo, mas há uma parte que está desejosa de poder viver esse propósito original que Deus tem para você, que é de glorificação a Deus e serviço ao outro, mas tem outra parte que está dizendo, sabe por quê? Não. Ou então pensando assim, sabe o quê? Sempre plantando a semente no seu coração, dizendo, sabe o quê? Você consegue manter os dois. Tem dado certo até agora. Você consegue manter os dois. Se você não romper com aquilo que se opõe a Cristo na sua vida, no final de semana, você vai estar gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Abaixa a sua cabeça, fecha os olhos. Cara, Jesus, aquele mesmo que purificou o templo, que ao entrar no templo percebeu que tinha algo que estava fora de propósito. Foi o mesmo Jesus que entrou aqui no nosso meio hoje. E olhou para a gente e disse assim, tem algo que está fora de propósito. Há um desencontro na maneira que você está vivendo e o propósito que eu tenho para você. Eu te criei, eu te salvei para a minha glória, para a minha adoração, para que você pudesse ter relacionamento comigo. E eu te criei, eu te salvei para que você pudesse ser bênção e servir a outros, na capacidade de poder direcionar eles a mim. Você não tem vivido esse propósito. Jesus sentiu os maus cheiros dos animais hoje. Jesus ouviu as moedas do cambista hoje. E ele virou as mesas. Ele expulsou os animais. E tem muita coisa que implica essa decisão de poder viver com esse propósito.
de glorificação a Deus e de serviço a outros. Você vai ter que abrir mão do seu eu. O chamado para aqueles que querem viver uma vida de adoração a Deus, de glorificação a Deus e de serviço a outros é: tome a sua cruz e siga-me. E deixa eu falar qual o caminho que Jesus Cristo trilha. É o caminho da cruz. É o caminho de abrir mão de si mesmo. É o caminho que, ao ser crucificado e ao ser atacado, diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. É o caminho que paga o maior preço a fim de colocar aqueles que lhe cercam na melhor condição possível para conhecer o Deus que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que o que Jesus está fazendo aqui na sua vida hoje, virando as mesas, expulsando os animais, te voltando a enxergar de novo qual é o seu propósito verdadeiro, só vai ter efeito, só vai gerar fruto se você romper com aquilo que se opõe a Cristo na sua vida hoje. Hoje. O erro daquela multidão foi pensar que eles conseguiam estar admirados com os ensinamentos de Cristo e manter a atenção nos ensinamentos de Cristo com o conforto que eles tinham na sinagoga. Me faz lembrar da passagem onde Jesus Cristo fala que se os seus olhos te fazem pecar, arranca fora. Se o seu braço te faz pecar, arranca fora. Se os seus pés te fazem pecar, arranca fora. É melhor entrar coxo, cego, aleijado no céu do que ir com o corpo inteiro para a perdição. Eu quero dar pessoas que querem dizer: Senhor, eu quero aceitar a sua palavra hoje. Jesus, eu quero aceitar a sua palavra hoje. Hoje o Senhor falou comigo. Eu quero aceitar, Senhor, que o Senhor encontrou em mim um desencontro entre o meu propósito original e a forma que eu estou vivendo. Eu me deixei seduzir, Senhor, pelas coisas desse mundo. Eu quero te pedir perdão por isso, Senhor. Eu quero dizer ainda mais, Senhor, para o Senhor, que eu quero romper de forma definitivamente com aquilo que se opõe ao Senhor na minha vida. Eu quero romper, Senhor, com aquele prazer ilícito. Deus, eu quero romper, Senhor, com aquele relacionamento, Deus, que não te agrada. Senhor, eu quero romper, Deus, com a minha forma errada de entender e ver dinheiro. Mas eu quero romper, Senhor, Deus, com tudo aquilo que se opõe ao Senhor, porque eu não quero chegar no final da semana e pensar: nada mudou. Nada mudou. Mas eu quero que o que você faça hoje na minha vida seja, de fato, algo para a eternidade, que me transforma mesmo hoje. Em nome de Jesus, você é essa pessoa, né? Você fica de pé, que eu quero orar para você onde você está. Fica de pé, pessoal, não fica com vergonha, não, sério. Deus abençoe, 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 em nome de Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou de pé com vocês hoje também. Se você está no seu banco e pensando assim: estou com vontade de levantar, mas eu estou com vergonha, você não entendeu nada de hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.
hoje é o dia que Jesus virou as mesas, hoje é o dia que Jesus expulsou os animais, hoje é o dia que Jesus te sacudiu e disse: tem um propósito maior e melhor para você, minha glorificação e serviço ao meu povo. Rompa com o pecado, rompa com aquilo que se opõe a mim de uma vez por todas, hoje. Esse é o chamado de Cristo para a gente. Esse é o chamado de Jesus para a gente hoje. Vocês estão de pé, olhem para mim aqui, eu quero falar uma coisa para vocês de verdade. Se você hoje romper com aquilo que se opõe a Cristo na sua vida, você não vai chegar no final de semana gritando: crucifica, crucifica. Você vai chegar no final de semana aclamando: Hosana, 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 Hosana. Bendito é o Rei que veio. Rompa com aquilo que se opõe a Cristo hoje. Nós vamos orar, Senhor. Se quiser ficar de pé, fique em pé ainda. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. A sua palavra é tão na nossa cara, mas ela é tão afiada, Senhor, que ela corta mesmo. E glória a Deus por isso. Como é bom ser cortado pela sua palavra, Senhor. Como é bom, Deus, ter o nosso erro cortado. Como é bom, Deus, ter a parte que se opõe ao Senhor, Deus, cortadas pelo poder da sua palavra. Glória a Deus por isso, Senhor. Amém. Deus, eu oro te agradecendo porque o Senhor nos fez com um propósito. O propósito sendo essa glorificação do Senhor e serviço ao meu irmão. Relacionamento com o Senhor e serviço com o meu irmão. Muito obrigado porque hoje o Senhor nos lembrou disso mediante o poder da sua palavra. Deus, muito obrigado, Deus, porque é verdade, a gente está vivendo, Senhor, com coisas ocupando lugar, Deus, em nós, que deveria ser lugar de serviço a outros. Mas às vezes a gente está tão preocupado, ansioso, Deus, com esse mundo, que a gente esquece o nosso verdadeiro propósito, Senhor, que é amar ao Senhor e amar ao nosso próximo, servir, glorificar ao Senhor, servir ao nosso irmão. Deus, eu oro que eu possa começar, Deus, uma mudança maravilhosa em nós como igreja, no nome de Jesus hoje. Deus, que de fato a gente possa entender nosso propósito, que é adoração ao Senhor e serviço um ao outro, Pai, no nome de Jesus. Deus, e que de fato também, pelo poder do Teu Santo Espírito, a gente possa romper, Senhor, com aquilo que se opõe ao Senhor, Deus, hoje, Senhor. A gente não quer voltar, Deus, para os mesmos erros. A gente não quer, Deus, andar, Deus, os mesmos caminhos que a gente estava caminhando, porque a gente sabe que são caminhos que levam à morte. Mas nós queremos as romper com aquilo que se opõe ao Senhor, para que no final da semana a gente esteja nos gritando: Hosana, 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 louvado, louvado, louvado seja o Senhor Jesus. Deus, eu oro, causa isso em nós, para a sua glória e para o benefício geral do seu povo, Senhor. Deus, como seria maravilhoso um lugar onde as pessoas vivessem o seu propósito de forma verdadeira. Deixa a gente ser esse lugar. Deixa a gente ser esse lugar onde as pessoas vivem Deus, o seu propósito. Vivem em relacionamento íntimo com o Senhor e vivem para serviço um do outro, Senhor, não buscando seus próprios interesses, mas amando verdadeiramente, Senhor, no nome de Jesus Cristo, agora. Sei com a gente, Jesus. Sei com a gente, Senhor, e causa em nós o desejo que o Senhor quer causar. E ajuda a gente, Deus, a romper de uma vez por todas com aquilo que nos prende.